Olá, pessoal. O professor Isaías da Filosofia, aqui mais uma vez, ajudado pela Regiane, e a gente vai tratar de um assunto de filosofia política, só que da filosofia política contemporânea. E é de vital importância porque trata-se da Organização das Nações Unidas como reguladora, o título é esse, Organização das Nações Unidas como reguladora. E o que eu quero, principalmente com a aula de hoje, é resolver algumas confusões que eu comumente escuto por aí ou mesmo vejo nas redes sociais. E a gente tem que acabar com isso. Então, mas tem guerra, tem conflito, tem desavença por tudo que é lugar do mundo e a ONU não faz nada? Será que ela pode fazer? O que é que ela pode e o que ela não pode fazer? São essas as confusões que eu quero resolver com a aula de hoje. Bom, então para começar, eu digo que a Organização das Nações Unidas, a ONU, atua como reguladora global, de forma complexa e com poderes limitados, exercendo influência por meio do direito internacional, resoluções de órgãos específicos e coordenação de ações entre países membros. Então, de início, a gente já começa a perceber que ela não tem poderes totais. Então, tem coisa que pode, coisa que não pode. Ela vai atuar principalmente como mediadora. Então, na sequência, eu coloquei aí os 15 países do Conselho de Segurança da ONU. Aí nós temos aqueles 5 membros permanentes, aí, né, os Estados Unidos, a China, a Federação Russa, Reino Unido e França, e temos os outros países membros temporários, incluindo o Brasil. Mas, grosso modo, nós temos aí países de todos os continentes. Então, nós temos aí a Albânia, Emirados Árabes, Quênia, Gabão, Gana, Noruega, Índia, Irlanda e México. Diferente de um governo mundial, a ONU não possui autoridade para impor leis diretamente aos países, mas busca harmonizar as relações entre as nações e resolver problemas globais de forma cooperativa. Então, como a gente percebe, a principal função da ONU é cooperar com os países membros e até com outros países também que olham e têm a ONU como referência, como, por exemplo, o Vaticano, né? Bom, então, na sequência, a gente trata do seguinte: mecanismos de atuação regulatória da ONU. Primeira coisa, o direito internacional. A ONU desempenha um papel central na promoção e no desenvolvimento do direito internacional. Sua carta determina o diálogo entre os países membros para a criação de tratados e acordos sobre questões globais, como direitos humanos, meio ambiente e segurança. O Tribunal Internacional de Justiça, um de seus órgãos, também atua na resolução de disputas entre estados, ou seja, entre países. Segundo, resoluções do Conselho de Segurança. Então, esse é o único órgão da ONU com poder decisório, vinculante para todos os estados-membros. Suas resoluções, que podem autorizar intervenções militares ou impor sanções, têm força de lei no direito internacional. Então, esse Conselho de Segurança é aquele que tem mais poder. Agora, mais uma vez, eu coloquei aí um quadro aí na imagem, colocando os 5 países membros, aos quais a gente já se referiu anteriormente, né? Então, os Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China. Bom, esses são o Conselho de Segurança da ONU. Esses 5 países têm poderes a mais do que os outros que compõem a ONU. Bom, então agora, em terceiro lugar, nós temos agências e programas especializados. A ONU coordena diversas
agências especializadas que regulam e estabelecem diretrizes ou regras em áreas específicas. Exemplos incluem Organização Mundial da Saúde, que regulamenta normas e protocolos de saúde pública, Pacto Global, que estabelece princípios universais de direitos humanos, trabalho, meio ambiente, combate à corrupção para empresas. É claro que uma das coisas que praticamente ela consegue gerenciar no mundo todo é a questão de não produzir mais escravidão, né? De não ter mais escravidão. E nós temos aí direitos humanos, que monitora o cumprimento de tratados de direitos humanos nos países. Em quarto lugar, nós temos aí a promoção de governança, ou seja, a ONU atua como um fórum para discussões sobre a governança de novas tecnologias como inteligência artificial, incentivando a criação de normas e instituições globais. Então, tem algumas coisas que vão seguir como orientações mais em um país do que outro, mas ela pode ditar regras que possam ser observadas por todos os países membros. Bom, agora nós vamos falar do principal, que é aquilo que eu quero trazer para resolver aquelas confusões que a gente tem, que a ONU não intervém numa guerra, não acaba com a guerra, coisa dessa natureza. Então, vamos tratar dessas limitações de poder regulatório da ONU. Então, apesar de sua influência, o poder da ONU é significativamente limitado pela estrutura de tomada de decisões e pelos interesses dos Estados-membros. Então, poder de veto. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que já falei 2 vezes aí, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a Rússia, né, possuem o poder de veto, que pode bloquear qualquer resolução substancial, mesmo que tenha o apoio da maioria. Então, aí você enxerga claramente um grande limite da Organização das Nações Unidas. Soberania nacional. A ONU depende da cooperação voluntária dos Estados, ou seja, dos países, para implementar a maioria de suas decisões e acordos. A maioria nem são decisões, mas são, na verdade, acordos, propostas, né? Não podendo interferir em assuntos internos de um país sem a devida autorização. A devida autorização, no caso da autoridade competente de cada país, no caso do Brasil aqui, por exemplo, a Presidência da República. Aprovação e implementação de normas. Embora as relações do Conselho de Segurança sejam vinculadas, sua execução depende da vontade política dos países. No caso de tratados e acordos, a implementação geralmente requer a aprovação dos parlamentos nacionais. Então, muitas coisas, por exemplo, para entrar em vigor aqui no Brasil, vai depender do Congresso Nacional aprovar ou não, aceitar ou não essas resoluções. Bom, aí na continuação, temos o seguinte: alguns princípios principais defensores do cosmopolitismo. Então, aqui a gente vai falar de alguns teóricos desde a antiguidade, porque, embora eu esteja falando aqui de política contemporânea, eu preciso fundamentar a questão política desde a antiguidade até a contemporaneidade. Então, aí nós vamos ter primeiro a figura do Diógenes de Sinope, que era um adepto do cinismo. Então, ele era cínico. Cínico aqui não significa ruim, né? Significa uma corrente de pensamento que vive em harmonia com a natureza e de conformidade com os instintos humanos. Então, filosofia, no cinismo na filosofia, nada tem a ver com aquela ideia de cínico que a gente se depara com ela aí no dia a dia. Então, o Diógenes de Sinope é considerado o primeiro a proclamar a ideia de ser um cidadão do mundo, ou seja, ser um cosmopolita, recusando-se a ser definido por sua cidade de origem.
A única comunidade verdadeira é a humanidade. Então ele não queria ser ateniense, ele não queria ser grego. Ele dizia, eu sou um cidadão do universo. E é assim que a gente deve se comportar. Por exemplo, quando a gente trata hoje da questão ambiental, a gente não está protegendo só aqui, como se diz na gíria popular, o nosso umbigo. A gente tem que estar pensando no mundo inteiro. Bom, aí nós temos os estoicos também na antiguidade, aí nós temos estoicos gregos e romanos. Por exemplo, Zenão de Sítio, para a gente não confundir com Zenão de Eleia, ele era grego. Já o Marco Aurélio e o Cícero eram romanos e viam o universo inteiro como uma cidade-estado, ou seja, como uma polis. Então você começa a perceber que desde a antiguidade, desde aí do século IV, século V a.C., a gente já tem membros filósofos com essa ideia de cosmopolitivismo. Isso aqui é importante, porque a gente parece que muita gente ainda nem chegou na antiguidade, porque imagino, o Diógenes já pensava no cosmopolitismo e muita gente ainda hoje só quer pensar no próprio país. Bom, então, aí nós temos na sequência o iluminismo. No iluminismo, nós vamos ter uma figura de grande importância, a figura de Immanuel Kant. Então ele vai ter uma visão cosmopolita na obra A Paz Perpétua. Aí ele defendia a ideia de uma condição cosmopolita na qual os povos se unissem em uma liga de estados para garantir segurança e justiça, respeitando os direitos de todos os cidadãos, independentemente de sua nacionalidade. Então, o Kant, ele vai dizer que a gente tem que se orientar pela razão. E a razão, nunca pelas emoções, e a razão ela vai determinar que a gente promova a justiça social, não apenas para o local onde a gente habita, mas para o mundo inteiro. E isso é até curioso, porque o Kant praticamente nunca saiu da sua cidade natal, da sua cidade de origem. Bom, aí nós temos na contemporaneidade o Jules Habermas, que é um filósofo vivo ainda, então já está com 96 anos, então, com base na filosofia de Kant, o Kant é do século XVIII, ele defende que a ordem internacional deve evoluir para além do modelo de Estado-nação, enfatizando a importância do direito internacional e da deliberação global para resolver problemas comuns. Então, na verdade, o Habermas ele não está querendo que o Brasil, a Bolívia, a Argentina, o Uruguai sejam todos um único país. Agora, ele acha que mesmo cada um mantendo a sua identidade, precisa obedecer a regras internacionais. Por exemplo, na questão da maioridade. Será que ainda é cabível no mundo de hoje haver países onde uma criança com 8 anos já pode contrair casamento? Outra coisa também, a questão ambiental. Será que cada um olhando para o seu próprio local, tentando resolver os problemas só na sua localidade, vai conseguir melhoria para o mundo inteiro? É claro que a gente tem que começar da onde a gente está, usando o que a gente tem e fazendo o que a gente pode. Porém, a gente precisa pensar não apenas no nosso local, mas no mundo inteiro. Então, essa aqui é a ideia do Jorge Habermas, né? Bom, na sequência, eu devo dizer o seguinte: a ONU conta atualmente com 193 Estados-membros. Estes são os países que participam da organização e da sua Assembleia Geral. Então, a Assembleia Geral, ela conta com a participação de todos os Estados-membros, de todos os países-membros. O número de membros cresceu desde a fundação da ONU em 1945, quando 51 países se tornaram membros fundadores. Então, você vê aí que praticamente cresceu muito a quantidade, né? De 51, nós agora estamos em 193. A entrada de novos membros é decidida pela Assembleia Geral, a partir de uma recomendação do Conselho de Segurança. Lembrando que esse Conselho de Segurança é o órgão da ONU que tem maiores poderes.
Além dos 193 Estados membros, a ONU também possui 2 Estados observadores. Um que já é consolidado, que é o Vaticano, e outro que ainda está em discussão para que seja criado e reconhecido como um Estado, né? Que é a Palestina. Bom, então, na sequência, nós temos aí uma atividade relacionada a esse nosso assunto, que diz o seguinte: embora a ONU tenha uma ampla gama de funções regulatórias, especialmente através de seus órgãos e agências especializadas, seu poder de coerção, ou de forçar, né, sobre os Estados-membros é limitado, então ela não pode forçar. Então, qual dos órgãos abaixo é o único que possui poder decisório e cujas deliberações, em teoria, devem ser acatadas por todos os membros, podendo incluir ações coercitivas, ou seja, ação que força, né, para manter a paz e a segurança internacionais. Aí, então, qual é esse órgão? É a Assembleia Geral, aí na letra A. Esse órgão, na letra B, é o Conselho Econômico e Social. Letra C, Secretariado. Letra D, Conselho de Segurança. E letra E, Corte Internacional de Justiça. Embora a gente tenha feito uma discussão mais ou menos longa sobre o assunto, eu enfatizei muito quem tinha mais e quem tinha menos poder dentre esses órgãos da ONU. Então eu acho que você já deve ter aí uma ideia bem clara sobre qual é a resposta correta. Vamos a ela agora. Então aí, eu acho que quase todo mundo acertaria, né? O Conselho de Segurança é aquele que tem mais poder, é aquele que pode deliberar e é aquele que mais ou menos todo mundo tem que obedecer aí dentro no cômputo geral, por assim dizer. Então agora, depois dessa atividade, a gente vai, de certo modo, concluir essa reflexão da forma seguinte: a ONU não é um governo mundial com poder de polícia, mas um sistema de cooperação intergovernamental. Sua função regulatória é exercida de forma indireta por meio da promoção do direito internacional e da coordenação entre Estados, sendo moldada pelas dinâmicas de poder e interesses de seus membros. Ela atua como um catalisador e um mediador para a regulamentação internacional, mas não detém o poder soberano de um governo global. Finalmente, sua influência é exercida através de persuasão, negociação e da cooperação voluntária dos Estados-membros, com exceção das decisões do Conselho de Segurança, que esse tem sim poder de imposição. Então, minha gente, essa foi a reflexão de hoje sobre a Organização das Nações Unidas e eu espero ter cumprido com o meu objetivo, que é resolver aquelas confusões, por que a ONU não intervém numa guerra diretamente, acabando com a guerra e coisa parecida. Espero ter podido resolver, mas quero que vocês visitem a plataforma para retomar o conteúdo, para retomar outros conteúdos, para dar uma olhada também nessas referências que a gente coloca aí. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e até o nosso próximo encontro.